Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o Lúcio e esse é mais um vídeo do canal 5 volts. No vídeo de hoje nós resolveremos um exercício com amplificador operacional. Aí a pedido de alguns alunos, né? Nós temos aqui um exercício relativamente simples, porém que exige uma análise, né, de cada estágio desse com operacional. Então, nesse exercício foi solicitado a potência da minha carga, mais a potência root mean square, a potência RMS. Nós temos aqui um amplificador operacional, né, no primeiro estágio, e no segundo estágio um outro operacional. Esse operacional, né, foi descrito como U1 e esse segundo operacional como U2. Nós temos a presença de dois resistores, né, aqui no arranjo da realimentação, e temos também um resistor na entrada. A minha fonte, né, de sinal aplicada à entrada do meu operacional é um sinal alternado. Né? O sinal alternado pode ser descrito pela função senoidal, considerando um sinal alternado senoidal, que é o sinal típico aí, né, muito comum aí nas residências. Né? O padrão que a gente usa é um sinal senoidal. Então, essa forma, né, de representar o sinal senoidal, a gente considera o valor de pico, no caso aqui é 4 volts, né, o sinal é senoidal, e ômega t. T é a minha variável no tempo e o ômega é a minha velocidade angular, que é descrita como 2π vezes f. O segundo estágio, nós temos aqui um amplificador na configuração buffer, né? Esse amplificador na configuração buffer, ele tem a sua entrada inversora ligada à saída. Então, basicamente, todo sinal que entra no meu amplificador seguidor de tensão, também chamado buffer, né? Esse sinal sai aqui na minha saída. Então, se eu chegar com 1 volt, eu vou sair com 1 volt. Se eu chegar com 2 volts, eu vou sair com 2 volts. Então, por isso que esse amplificador é chamado de seguidor de tensão, seguidor unitário ou buffer, porque ele simplesmente oferece ganho de corrente e não ganho de tensão. Meu ganho de tensão é igual a 1. Então, para a gente resolver isso aqui, a gente tem que partir, né, da primeira análise e considerar quais são, né, os meus estágios. Esse primeiro estágio é um estágio em que o meu sinal de entrada é aplicado na minha entrada não inversora, e eu tenho, né, um resistor de realimentação, que foi chamado de RF, que é o meu resistor de feedback. Eu tenho um resistor R1 aqui para o terra. Então a gente pode ver que essa primeira configuração aqui, né, esse primeiro estágio, é composto por um amplificador não inversor. Essa configuração aqui, então, é de um amplificador não inversor. E a segunda configuração é do buffer, que a gente já comentou. Então, eu sei como encontrar esse ganho dessa configuração e também já tenho o ganho desse segundo estágio, que o ganho vale 1. Agora, vale ressaltar que esse resistor aqui foi colocado no exercício, né, mais para complicar ou para explorar um pouquinho da sua análise. Esse resistor RI é o nosso resistor também chamado de resistor de compensação. Esse resistor aqui muitas vezes é utilizado com o objetivo de diminuir aí os efeitos do offset, né, que é uma condição indesejada, um desvio de tensão na saída do amplificador operacional. Então, esse resistor ele não terá influência no meu circuito aqui na nossa análise. É claro, o objetivo dele aqui é diminuir, né, a tensão de offset em função aí, desse desequilíbrio que acontece em função dos componentes internos não serem idênticos. Então esse resistor é usado com esse objetivo. Porém, na nossa análise, como nós estamos avaliando aqui apenas a tensão de saída e queremos encontrar a tensão da saída total aqui do meu circuito, nós não consideraremos esse resistor na nossa análise. Bom, então o primeiro ponto é encontrar essa tensão aqui. Eu vou chamar essa tensão nesse ponto de V1, que é a tensão de saída do primeiro estágio. Vou fazer do lado de cá, né? Então V1, que é a tensão de saída do primeiro estágio, vai ser igual à tensão de entrada, VI, multiplicado por um ganho. Bom, mas qual que é a tensão de entrada?
A tensão de entrada é um sinal senoidal. O que me interessa é o valor de pico, porque esse valor de pico, posteriormente, eu irei converter para RMS, ou root mean square. Então, dessa forma, eu vou dizer que a tensão de entrada, eu posso até especificar aqui, né, que a tensão de entrada é um valor de pico, vai ser igual a 4 multiplicado por um ganho. E esse ganho, como é um amplificador não inversor, ele é dado por 1 mais RF dividido por R1. Isso aqui a gente já viu, né? Isso aqui é o ganho, porque o meu amplificador é não inversor, e aqui é a tensão de pico. Dessa forma, reescrevendo, nós teremos 4 multiplicado por 1 mais meu RF vale 30 e o meu R1 vale 30. Então, 30K dividido por 30K. Dessa forma, nós teremos 1, né? Fazendo de uma forma direta, 1 mais 1, nós teremos um ganho de 2. Então, meu sinal de entrada, de pico, né? 4 multiplicado por 2, que é o meu ganho. Dessa forma, a gente pode dizer que o meu valor de pico, de saída, né, que eu chamei de V1, será igual a 8 volts. Ok, encontramos 8 volts. Nossa próxima etapa é encontrar agora essa tensão. Esse valor de tensão é o valor da tensão final, né, da tensão de saída. Como esse amplificador operacional tem um ganho de 1, então a gente pode escrever, vou escrever aqui do lado, que a tensão de saída, nesse caso de pico, vai ser igual à tensão de entrada, que vai ser V1 de pico, multiplicado por um ganho. Só que esse ganho eu vou chamar de ganho 2. Aqui eu esqueci de colocar, eu poderia ter chamado de ganho 1, que é o ganho do primeiro estágio. Então a tensão de saída será igual a 8 vezes 1. Dessa forma, nós teremos 8 volts. Beleza, encontramos o valor de pico da tensão. Então agora a gente tem esse valor de tensão. Só que a gente tem que considerar que é o valor de pico. A partir de agora, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é pegar esse valor de pico e converter para um valor RMS. Encontrando a tensão RMS e com o valor da resistência, eu encontro a potência RMS. E o outro caminho seria manter o valor da tensão de pico e encontrar a potência de pico. Encontrando o valor da potência de pico que esse resistor, né, dissipa, nós podemos converter essa potência para root mean square. Vamos resolver das duas formas. Então, a primeira forma, eu vou pegar a tensão de saída, né, e vou querer encontrá-la em RMS. Então, o valor RMS, eu sei que a relação de um sinal RMS com um sinal de pico, isto é, um sinal senoidal, se eu estiver considerando um valor de um sinal senoidal. Lembrando que o meu sinal de entrada é um sinal senoidal. Então, considerando o sinal senoidal, nós teremos aqui a relação do valor root mean square, que é um valor médio, com o valor de pico. Essa relação vale raiz de 2 vezes. Então, o valor RMS vai ser igual ao valor de pico dividido por raiz de 2. Dessa mesma forma, a gente vai colocar essa mesma relação aqui. Então, o valor RMS de saída será 8, que é o valor de pico, dividido por raiz de 2. Fazendo de uma forma mais direta, vou pegar a calculadora aqui, 8 dividido por raiz de 2. Nós teremos aproximadamente 5,66. 5,66 volts. Então esse é o valor da minha tensão RMS. Agora, para encontrar a potência RMS, eu posso dizer que a potência RMS é igual ao valor da tensão de saída, lembrando que a potência na carga
potência na carga, RMS, é a tensão de saída, RMS, ao quadrado, né? A gente tem a relação de tensão ao quadrado dividido por resistência. Então vai ser a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Fazendo esse cálculo, né, a potência RMS, que é a resposta do meu exercício, será 5,66 ao quadrado dividido pela minha resistência de carga, né? Esse valor aqui, 4 kΩ. Fazendo aqui de uma forma mais direta para a gente ganhar tempo. Então eu vou arredondar aqui 5,66 ao quadrado dividido por 4. Então a gente vai ter basicamente 8 miliwatts. A gente não pode esquecer de considerar esse quilo, né? Que ele vai passar para cima 10 a menos 3. Então a gente tem uma dissipação de potência desse resistor de 8 miliwatts. Agora, encontrando da outra forma, né? Com a tensão de pico. Com a tensão de pico, eu posso encontrar a potência de pico. Eu vou fazer do lado de cá. Então, eu poderia vir aqui e considerar que a potência de pico é igual a tensão de pico ao quadrado dividido pela resistência, que é a minha resistência de carga. Eu não tinha colocado aqui, né? A minha resistência é RL. Dessa forma, a potência de pico na carga, né? Vou colocar aqui entre parênteses para ilustrar que a potência do resistor de saída vai ser basicamente a tensão, que é 8 ao quadrado dividido por 4. Dessa forma, 8 ao quadrado, 64, dividido por 4, nós encontramos 16 mili. Por quê? Porque é 4K, né? 4 kΩ. Então, nós teremos 16 miliwatts. Vejam que a potência RMS é 8 e a potência de pico é 16. Vejam que a gente tem uma relação de 2 vezes. Então, para encontrar a potência, nesse caso aqui, se eu tivesse encontrado a potência de pico, eu poderia pegar a potência. Para encontrar a potência RMS, eu poderia pegar a potência de pico e dividir por 2. Dessa forma, nós teríamos 16 dividido por 2. Nós teríamos 8 miliwatts. Nós chegaríamos da mesma forma. Agora, bom, por fim, só para ilustrar essa relação da potência de pico dividido por 2 é igual à potência RMS, né? E não, essa relação não é baseada em raiz de 2, e sim em apenas 2. Eu queria ilustrar isso, né, mostrando que a gente pode, né, chegar naquela relação matemática da potência. Primeira coisa que a gente tem que considerar é que a potência RMS vai ser igual a tensão RMS, né, lei de Ohm. Potência é igual a tensão vezes corrente. Então vai ser a tensão vezes a corrente. Potência RMS, tensão RMS vezes corrente RMS. Eu posso vir aqui e dizer que a potência RMS é igual. Se eu converter tensão RMS, vai ser o quê? Tensão de pico dividido por raiz de 2, vezes a corrente de pico, que é o valor máximo, dividido por raiz de 2. Então eu posso dizer que tensão RMS é VP dividido por raiz de 2. Corrente RMS é IP dividido por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, nós teremos que a potência RMS vai ser igual tensão de pico vezes corrente de pico. Eu posso dizer que eu estou considerando potência de pico. Raiz de 2 vezes raiz de 2, nós teremos uma relação de 2 vezes. Né? Nesse caso, a metade. Então, a potência de pico vai ser 2 vezes a potência RMS. Dessa forma, a gente fecha. Então, nós encontramos 8 miliwatts, né,
considerando aí os dois caminhos de resolução do exercício.